Irmãos e irmãs, boa noite, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua sabedoria divina que em nós habita por conta do seu doce e santo Espírito. Prosseguimos com este Evangelho de João e nesta noite teremos uma abordagem acerca do capítulo 18, dos versículos do 28 até o versículo 40, o versículo que fecha o capítulo 18. Mas, antes de adentrarmos no conteúdo, porque se os irmãos fizeram leitura desses versículos, vão ver que há muitos termos aqui, a introdução de um governador romano interventor, a Judéia, a questão que vemos em outros evangelhos sinóticos, trata de Herodes Antipas ali. Então, é importante que, antes de adentrarmos, a gente possa nos valer de um apanhado histórico, e isso é bom porque é capaz de iluminar os irmãos sobre os acontecimentos, para que a gente possa ter mais clareza acerca desses acontecimentos que vamos abordar hoje. E eu gostaria de me valer do que se encontra como referência em Lucas, capítulo 3, o versículo 1. Nós vamos fazer essa abordagem histórica, que ela é importante. Então, no versículo 1 do capítulo 3 de Lucas, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. E aqui nós sabemos que esse relato que foi lido agora dá conta, né, nos tempos ali que João Batista está pregando e anunciando a vinda do Senhor, anunciando realmente que o evangelho do Senhor, o evangelho que o Senhor irá nos transmitir, nós estamos ali naqueles tempos, há dias disso acontecer. Então, e claro, que dentro desse versículo que foi lido, aparecem muitas coisas. Tem aqui a questão de Tibério César, que era o imperador romano, e é importante dizer que esse imperador Tibério, ele foi imperador por Roma dos anos 14 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. Aqui vai falar de Pôncio Pilatos, o governador romano. E aí é interessante, também nós vamos passar por isso, a questão de que o que Pôncio Pilatos era, como diz aqui, governador da Judéia, e o que é a Judéia? Nós vamos ver tudo isso. Há também aqui o relato de Herodes, um Herodes que é tetrarca da Galileia, e um outro Herodes, que no caso esse primeiro é o Herodes Antipas, e o segundo é um outro Herodes chamado Filipe. Então, meus irmãos, com base nisso, eu vou voltar antes desse tempo aqui, não esse tempo de João Batista, né, em que já não há mais um reinado anterior que na região existia, e aí os irmãos sabem, por conta de quando Cristo nasceu, há uma questão ali que se diz que há um reinado de Herodes. E é importante compreender que aquele Herodes chamado Grande, ele governou até o ano 4 depois de Cristo. E os irmãos sabem do terror e do temor que se havia por esse Herodes o Grande. E podemos entender que no ano 4 depois de Cristo, Herodes morre. E aí nós vemos, até pela própria palavra, que há uma passagem em que Jesus está no Egito e é chamado Jesus a voltar para a região da Judéia. E a gente até ali sabe que José, temendo que, porque Arquelau está na Judéia, ele não fica na região da Judéia. Ele vai para a região da Galileia, onde lá está como governador, reinante, desculpe, Herodes Antipas. Então, para a gente compreender um pouco acerca desses reinos, né, a questão de Herodes o Grande, e depois da sua morte, que se deu no ano 4 depois de Cristo,
e depois de tal morte, houve um desmembramento desse reino maior de Herodes, foi dividido em 4 reinos. Eu queria, no caso, apresentar uma figura, eu pediria que o nosso irmão Rafael aplicasse essa figura aqui no nosso vídeo, para a gente poder ter alguma ideia acerca dessa explicação histórica. Por favor, meu irmão. Então, meus irmãos, aqui é possível a gente ter uma ideia dessa divisão geográfica agora na época em que Jesus está sendo julgado. Então, que é justamente o motivo de discorrermos sobre esses 28 ao 40 hoje. É falado, no ano 4 depois de Cristo, Herodes o Grande morre. E ele deixou em testamento que o seu reino ele seria dividido em 4 partes. E há uma questão muito interessante que os 4, que no caso 3 filhos deles se distribuem nessa região, e uma outra divisão desse reino de Herodes ficou com uma mulher chamada Salomé, que era irmã de Herodes, e que pelo imperador César daquela época, César Augusto, foi dada a ela a posse de uma parte desse território. Então, é possível a gente observar aqui nessa gravura que há em azul uma região chamada de Judéia. E nessa região Judéia, ela engloba a Samaria, engloba Judá e a Idumeia. Tá? Então é importante a gente ter essa ideia. E de que essa porção em azul, no ano 4 depois de Cristo, com a morte de Herodes o Grande, essa porção coube a Herodes Arquelau. Então, Herodes Arquelau, ele era o imperador nessa porção aí, que é, no caso, a Judéia. E que depois, no ano 6 depois de Cristo, por conta de várias revoltas, coisas que aconteceram dentro dessa possessão de Herodes Arquelau, o Império Romano ocupou e baniu Herodes Arquelau do governo sobre essa região, sendo substituído, a partir de então, por governadores romanos. E aí nós, agora, com relação à palavra, nessa época de Jesus, o governador que se encontra nesse momento é Pôncio Pilatos, certo? Então, a porção azul coube a Herodes Arquelau, que no ano que começou ali, do ano 4 depois de Cristo até 6, porém em 6 houve uma intervenção romana e ele foi banido, retirado desse reino, e passou a haver uma intervenção romana, ser nomeado um governador romano na região da Judéia, que engloba Samaria, Judá e a Idumeia, que é, no caso, Edom, que é o território de Esaú, irmão de Jacó. Então, temos também nessa porção a porção de Herodes Antipas, que é a porção da Galiléia e Pérea. E nos tempos de Jesus, da crucificação, desse momento que nós vamos ver hoje, esse Herodes Antipas é rei dessa região, da Galiléia e Pérea, como veremos algum fato relacionado a Herodes Antipas. E ainda temos um outro Herodes chamado Filipe, que coube a ele, naquela divisão, depois de que Herodes o Grande morreu, a porção da Itureia e Traconites, que se encontra aí em verde. Então, os irmãos podem observar. E há uma outra porção menor, que não dá para a gente ver muito bem aqui, que foi dada a Salomé, como eu já disse, que foi a irmã de Herodes, que foi tal porção dada pelo imperador Augusto César. Então, os irmãos conseguiram compreender a questão agora do que aconteceu no ano 6 depois de Cristo, por que há um interventor romano na região da Judéia e por que há a citação de outros Herodes no episódio que nós vamos ler. Então, acredito que isso é possível para que os irmãos tenham uma luz acerca das coisas que nós vamos ver aqui no decorrer de hoje. Então, pode tirar, meu irmão, acredito que já foi necessário o suficiente, os irmãos já devem ter
uma visão panorâmica aí de algumas coisas que vão ser objeto hoje da explanação. E também, meus irmãos, para a gente poder dar entrada nos versículos de hoje, é importante antes fazermos uma ligação do que vamos ter hoje, acerca dos versículos do 28 ao 40, com relação à explanação que vimos na semana passada. A explanação da semana passada, nós vimos tanto o julgamento de Jesus pelo Sinédrio, como também a questão da negação de Pedro. Hoje, como antecedentes do que vamos ver hoje, eu estarei mais ligado com o julgamento que Jesus sofreu por parte do Sinédrio. E aí eu queria me valer do que se encontra lá em Mateus capítulo 26. Então, Mateus capítulo 26, se os irmãos quiserem acompanhar, Mateus capítulo 26, eu vou fazer a leitura dos versículos do 63 ao 66. Então, Mateus 23, do 63 ao 63, ou ao 66, me perdoe, diz assim, 23, só um minutinho, 26, do 63, 63, Jesus, porém, guardou silêncio. Isso aqui é o relato, uma leitura da porção do relato do julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Então, João capítulo 26, Mateus capítulo 26, verso 63, diz assim, Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. E também vamos nos valer do que se encontra a mesma passagem em Marcos, capítulo 14. Então, Marcos, a mesma passagem, capítulo 14, os versículos do 61 a 64. Então, Marcos 14, do 61 a 64, que diz assim, ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram, réu de morte. E nós sabemos, meus irmãos, que, no caso aqui, o julgamento que Jesus sofreu foi por conta do Sinédrio tê-lo acusado do pecado de blasfêmia. E esse pecado ele se encontra descrito lá em Levítico, capítulo 24, versículo 16. E aí eu vou ler para os irmãos. Então, Levítico, capítulo 24, versículo 16, diz assim, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E aí, também nós podemos, e eu me lembro que o irmão, na semana passada, falou da questão de que o julgamento que Jesus sofreu por esse Sinédrio foi um julgamento indevido. E aí temos também
que esse julgamento, pelo que consta na palavra, ele se deu na noite, na madrugada, e que há realmente algo na lei judaica que não é a lei judaica, ela proíbe julgar casos de pena de morte à noite. E nós podemos conferir isso porque se encontra lá em Mateus, capítulo 27, que o julgamento foi à noite por conta do que se encontra aqui. Em Mateus 27:1, Mateus capítulo 27, versículo 1, diz assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Entraram em conselho. O julgamento lá de que ele blasfemou já tinha acontecido. E nós sabemos que, mediante, claro, se aquele julgamento tivesse sido no horário correto, mediante ter acontecido aquela blasfêmia, segundo o que aqueles líderes entenderam, o que deveria acontecer era Jesus ter sido apedrejado. Então, é muito importante que seja colocado isso e que agora também podemos mostrar que aquele julgamento em que Jesus foi apontado pela prática do pecado de blasfêmia se deu à noite e que está acontecendo algo ao romper da manhã, que é uma reunião entre o conselho, entre o sinédrio, para que eles ali adotem uma outra posição. Isso é muito importante destacar, porque o correto, diante de que foi apontado o crime de blasfêmia, é que Jesus teria que ser apedrejado. Espero que os irmãos entendam. Não é que Jesus cometeu o pecado de blasfêmia, mas que, à luz do que julgaram, a consequência, pelo que se encontra em Levítico, capítulo 24, versículo 16, era que Jesus fosse apedrejado. Como nós temos um exemplo lá na ocasião de que houve quando, em Atos, capítulo 6, lá com Estevão. E é uma situação muito interessante. Se os irmãos abrirem lá em Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8, e eu não vou ler tudo, vai mostrar que é uma situação muito parecida com a de Jesus. Ele está reunido diante do Sinédrio, e aí aparecem testemunhas falsas, e eles ali, diante de tudo que acontece, eles chegam à conclusão de que Estevão blasfemou. E ali há uma ordem de execução pelo crime de blasfêmia, que foi, no caso, Estevão julgado, e ele é sumariamente apedrejado. Então, isso é importante destacar, né? Então, como eu falei, lá com relação à questão de que estava no romper do dia, que eu li em Mateus capítulo 27, versículo 1, nós podemos também nos valer do que se encontra lá em Marcos, capítulo 15, o versículo 1. Também vai dar conta da mesma situação. Então, Marcos, capítulo 15, versículo 1 diz: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então, meus irmãos, essa ligação do que nós vimos na semana passada, ela é importante ser feita e importante ser colocada com relação ao que houve pelo julgamento do Sinédrio. Jesus foi condenado pelo pecado de blasfêmia. Ele se fez Deus, quando ele realmente afirmou. Então, esse pecado, quando nós vimos em Levítico 24:16, a pena era o apedrejamento. E aí, nós podemos, então, agora passar, com essa explanação, passar ao conteúdo que nós vamos nos ater hoje. Então, vamos lá para o Evangelho de João, o capítulo 18, os versículos 28 ao 40. Eu gostaria, meus irmãos, também, antes de adentrar também nesse conteúdo, trazer algumas considerações, algumas passagens na Bíblia que vão nos dar luz no momento em que houver a explanação, vamos poder nos lembrar desse conteúdo. Então, eu queria trazer um primeiro conteúdo
que se encontra lá em Salmos, livro de Salmos, o capítulo 76. Deixa eu só abrir aqui. Então, o livro de Salmos, capítulo 76, o versículo 10. Então, o livro de Salmos, o capítulo 76, versículo 10, diz assim: Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Então, os irmãos guardem o que aqui se encontra, isso vai ser importante na explanação de hoje. Então, eu gostaria agora de que nós possamos agora nos dirigir ao conteúdo dessa noite, e vamos então para o João, capítulo 18, versículo do 28 ao 40. Então, antes de também já adentrar em cada versículo, eu gostaria de trazer alguns aspectos gerais da abordagem desses versículos, do 28 ao 40. Uma coisa assim que dá uma visão, né, panorâmica do que nós vamos ver hoje. Então, podemos observar, meus irmãos, que João, na descrição desses versículos, do 28 ao 40, que vão relatar a questão do julgamento agora de Jesus perante Pilatos, perante o governo romano, ou perante o direito romano. João, ele relata muito mais detalhes desse julgamento diante de Pilatos que os 3 evangelhos sinóticos combinados. Também podemos afirmar que, do ponto de vista teológico, o tema dominante aqui é o reino celestial e a autoridade de Jesus. Em numerosos pontos, o conhecimento do material sinótico é, de forma consciente e inconsciente, pressuposto. Por exemplo, a decisão formal do Sinédrio não é mencionada em João, mas é claramente pressuposta. E um outro aspecto geral é que, embora Pilatos seja a única figura que aparece em toda a cena, é o próprio Jesus e a natureza de seu reino que ocupam o centro do palco. Então, meus irmãos, com base em tudo que foi falado, nós podemos agora adentrar versículo por versículo. Então, eu vou apresentar cada versículo, eu vou ler cada versículo, e, em seguida, as explicações decorrentes de cada versículo. Então, vamos iniciar pelo versículo 28, e diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, acerca desses versículos, podemos dizer que eles, o Sinédrio, eles levaram Jesus para o pretório, que se refere ao quartel-general do oficial comandante de um acampamento militar, ou à residência oficial de um governador militar romano, como Pilatos, e nós vimos anteriormente essa questão de Pilatos como governador da Judéia. O quartel-general normal de Pilatos era em Cesareia Marítima, no palácio que Herodes o Grande construiu para si. No entanto, Pilatos, seus antecessores e também os governadores que o sucederam, preferiam estar em Jerusalém nas grandes festas, para poderem, se necessário, abafar qualquer tumulto rebelde. Quando estava em Jerusalém, sua residência era seu pretório de Jerusalém. Jesus é levado para Pilatos, provavelmente antes das 6 da manhã. Em si mesmo, isso não é surpreendente. Através de relatos históricos, verifica-se que muitos oficiais romanos começavam o dia muito cedo e terminavam suas atividades do dia por volta das 10 e 11 horas da manhã. Ao chegarem, as autoridades judaicas
se negaram a entrar no quartel-general de Pilatos, preferindo ficar do lado de fora, na colunata. Eles queriam evitar a contaminação espiritual, pois desejavam participar da Páscoa. Torna-se importante, nesse ponto, entender o participar da Páscoa como uma referência, não à refeição da Páscoa em si, que já ocorreu, e sim à festa dos pães sem fermento, que continuava por 7 dias. Interessante aqui também destacar, meus irmãos e minhas irmãs, que os judeus, no caso o Sinédrio, tomam elaboradas precauções para evitar a contaminação ritual, a fim de que pudessem participar da Páscoa, mas, ao mesmo tempo, estão ocupados em manipular o sistema judicial, no caso romano, para assegurar a morte daquele que é, sozinho, a verdadeira Páscoa. E uma morte, como nós vamos ver, não da forma que deveria, com apedrejamento, mas a morte por crucificação. E aí agora nós podemos passar ao versículo 29, que diz assim: Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? E aí, acerca desse versículo, podemos dizer que Pôncio Pilatos, que nesta época era governador da Judéia, fora nomeado pelo imperador Tibério em 26 depois de Cristo. E nele permaneceu praticamente até a morte do imperador em março de 37 depois de Cristo. A partir de fontes bíblicas e extrabíblicas, os historiadores o conheceram como um homem orgulhoso, arrogante, cínico, cruel, moralmente fraco e inseguro, que tentava encobrir sua fraqueza, ostentando obstinação, estupidez, brutalidade e violência. Seu cargo lhe valeu o ódio do povo judeu, do qual alguns grupos pequenos protestaram violentamente e foram esmagados com selvagem ferocidade. Sua falta de tato envolveu em atitudes que, repetidas vezes, ofenderam a opinião pública judaica. Continuando, ainda sobre este versículo 29. Sua gestão, e aí estamos falando desse governador, Pilatos, sua gestão foi marcada por diversas rebeliões sangrentas. E há uma comprovação, pelo que se encontra na própria palavra, em Lucas, capítulo 13, versículo 1. Além dos escritores do Novo Testamento e de Tácito, os autores judeus Filo e especialmente Joséfo fornecem informações sobre o seu governo. E aí eu queria, nesse momento da minha explanação, falar alguma coisa, algum relato biográfico de quem foi Pôncio Pilatos. Então, eu vou abrir um parênteses e passar esse relato. Então, quem foi Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos foi o governador romano da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Ele ficou conhecido especialmente por ter sido aquele que condenou oficialmente Jesus Cristo. Isso significa que Pilatos era o líder ou governador da Judéia a serviço de Roma durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus. Seu nome sugere que ele era romano da ordem equestre. Isso significa que ele pertencia à classe média superior. Alguns estudiosos acreditam que Pilatos era um cognome atribuído a ele no serviço militar,
ele tinha uma questão de que ele era habilidoso em lidar com o dardo, daí esse nome que ele era conhecido como Pilatos. Prosseguindo, Pôncio Pilatos assumiu a regência da Judéia no ano 26 depois de Cristo. Naquela época, o imperador de Roma, como nós já vimos, era Tibério. Antes desse período, é importante destacar, não há nenhuma informação realmente confiável sobre quem foi Pôncio Pilatos. E aí, prosseguindo, como já estamos nessa direção, Pôncio Pilatos foi nomeado pelo imperador Tibério como quinto procurador da Judéia. Nós vimos aquela questão, né, que a partir do ano 6 depois de Cristo houve a questão da interveniência de Roma sobre aquela região que era, no caso, tinha como rei Antipas, né? Herodes Antipas. Então, historicamente, ele Pôncio Pilatos foi designado como governador, prefeito ou procurador da Judéia. No caso específico de Pilatos, todos esses termos podem ser entendidos como equivalentes. Então, meus irmãos, Pilatos, como governador nessa região por Roma, ele exercia o controle sobre toda aquela província. Nós vimos a extensão dela quando o irmão apresentou lá aquela figura. Também estava sob sua responsabilidade o exército romano de ocupação. Isso significava que ele, Pôncio Pilatos, detinha poderes militares. Ainda sob Pôncio Pilatos, podemos dizer que ele também era encarregado de nomear os sumos sacerdotes. Desta forma, ele também controlava o templo, incluindo os seus recursos financeiros. Vamos falar um pouco acerca da tirania de Pôncio Pilatos. Fontes históricas indicam que Pôncio Pilatos, em certo aspecto, era um tirano. Assim que nomeado governador da Judéia, no ano 26 depois de Cristo, ele se mostrou antagônico aos judeus. Em sua obra, um historiador de nome Filo indica que Pilatos adotava uma postura antissemita. Já em outra obra do historiador Flávio Joséfo, podemos encontrar uma excelente fonte de detalhes sobre o governo de Pôncio Pilatos. Ele escreve, Flávio Joséfo, que Pilatos provocou a ira dos judeus quando trouxe para Jerusalém, isso no ano 26, quando ele assumiu, trouxe estandartes com a imagem do imperador. Esse tipo de atitude era uma ofensa direta à lei judaica. Nenhum de seus antecessores havia tomado atitude semelhante para não afrontar os costumes judaicos. Não tomará sobre si imagem alguma. Isso é o que estava, né, no mandamento judeu, e isso, infelizmente, né, por conta desse episódio, Pôncio Pilatos não atendeu, não respeitou esse conteúdo. Diante do protesto dos judeus, por conta dessa questão desses estandartes com a imagem do imperador, Pôncio Pilatos ameaçou matá-los. Mas, mesmo assim, eles se mantiveram firmes em sua posição. Eles diziam que preferiam morrer a transgredir a lei. Foi só então que Pilatos recuou e removeu os estandartes para Cesareia Marítima. Ainda continuando sobre Pilatos. Depois, Pilatos foi alvo de novos protestos, quando se apropriou do fundo monetário do templo para construir um aqueduto. Naquele episódio, milhares de judeus se manifestaram contra essa ação e posição de Pilatos. Na ocasião, o governador romano colocou soldados disfarçados no meio da multidão. Com armas escondidas, eles mataram muitos judeus. Essa natureza tirana de Pôncio Pilatos também fica evidente no Evangelho de Lucas,
Em certa ocasião, Pilatos matou alguns galileus. Sobre isso, Jesus diz que Pilatos misturou o sangue destes galileus com o seu sacrifício. Isso se encontra, como nós já vimos, em Lucas capítulo 13, versículo 1. Foi por conta de seu comportamento tirano que Pôncio Pilatos, mais tarde, perdeu a sua posição de procurador da Judéia. Em 36 depois de Cristo, ele ordenou um massacre contra um grupo de samaritanos que se reuniu no Monte Gerizim para procurar utensílios sagrados, supostamente deixados por Moisés ali. Naquela ocasião, muitos samaritanos foram covardemente mortos, enquanto outros foram capturados. Vamos falar um pouco sobre o fim de Pôncio Pilatos. Em conexão com esse massacre orquestrado de Pilatos contra os samaritanos, seus dias como governador da Judéia chegaram ao fim. Os samaritanos apelaram a Vitélio, o governador da Síria. Vitélio ordenou que Pôncio Pilatos se apresentasse em Roma para se explicar ao imperador. Depois de sua partida a Roma, nada mais se sabe sobre Pilatos. Tibério, o imperador romano, faleceu antes da sua chegada a Roma, e não há nenhum relato sobre seu julgamento. Uma tradição grega indica que Pilatos foi obrigado a cometer suicídio durante o reinado posterior, reinado de Calígula. Porém, não há como se ter certeza disso. Posteriormente, também, surgiram lendas que alegavam uma transformação em seu caráter. Algumas delas diziam que ele havia se tornado um homem justo e bondoso. Outras falavam dele como convertido ao cristianismo. Mas esses relatos parecem pura fantasia. As melhores fontes sobre a biografia de Pôncio Pilatos, sem dúvida, apontam para um fim melancólico do deposto procurador da Judéia. E aí, meus irmãos, ainda acerca desse relato de Pôncio Pilatos, antes da gente poder dar continuidade à exposição ainda do versículo 29, é importante aqui destacar que a função de governador da Judéia, que era dada pelo imperador romano, não era uma função considerada um prêmio, e sim uma punição e um castigo. Então, é importante isso ser relatado, porque a gente, claro, tem que compreender as tensões que eram geradas ali naquela região da Judéia e que, com certeza, Pilatos faria de tudo para que esses problemas que havia na Judéia não chegassem até o imperador. Então, continuando agora, né, eu terminei a questão da biografia de Pôncio Pilatos. Eu queria prosseguir, né, ainda na abordagem acerca do versículo 29. Aquele versículo, vou voltar a ele, né? Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Então, por conta que as autoridades judaicas se negaram a entrar no pretório, o governador, então, saiu para falar com eles. Qualquer governador romano teria consciência das profundas sensibilidades religiosas dos judeus, e algumas delas, pelo menos, ele respeitaria, especialmente durante as grandes festas, momento em que era muito mais importante evitar tumultos. A pergunta, então, feita por Pilatos, que se encontra nesse versículo 29, que acusação trazeis contra este homem? Iniciava ela, essa pergunta, formalmente, os procedimentos judiciais. Assim, Pilatos deu abertura ao procedimento judicial, como lhe cabia, pedindo-lhes, no caso ao Sinédrio, que fizessem sua queixa contra o homem que lhe tinham enviado, no caso, nosso Senhor Jesus Cristo.
Interessante ainda destacar, com relação a esse versículo 29, que um governador romano tinha completa liberdade para decidir como proceder em seu julgamento. Se Pilatos decidisse investigar novamente o caso, então eles teriam de aceitar sua decisão. E agora, meus irmãos, prosseguindo, nós vamos para o versículo 30, que diz assim: responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então, com relação a esse versículo, o fato de que as tropas romanas foram usadas na prisão de Jesus, isso se encontra lá em João capítulo 18, os versículos 3 e 12, prova que as autoridades judaicas comunicaram anteriormente algo do caso a Pilatos. A discussão gerada por sua pergunta confirma isso. Eles esperavam que Pilatos simplesmente confirmasse o julgamento já feito pelo Sinédrio e ordenasse a morte, esta por crucificação de Jesus. Porém, em vez disso, Pilatos ordena um novo interrogatório em sua presença. Assim, ao perceberem o fato de que Pilatos iniciava o que seria, na verdade, um novo julgamento, ficaram irritados, e disso resultou o comentário conciso deles: se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. E agora nós vamos passar em conjunto para os versículos 31 e 32, porque os irmãos vão ver uma implicação desses dois versículos. Então, eu vou fazer a leitura dos dois versículos, o 31 e o 32. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o, vós outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Então, acerca desses dois versículos, o 31 e 32, cabe dizer que, ao ouvir que era um malfeitor, Pilatos entendeu que tinha sido transgredida apenas alguma legislação judaica, pelo que os concitou a julgarem segundo a sua própria lei. Na sequência, houve uma rápida resposta dos judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. E acerca dessa resposta, meus irmãos, podemos dizer que é de difícil interpretação tal resposta, dada pelos judeus, de que tal julgamento não lhes era permitido, sob o argumento de que não lhes era lícito tirar a vida de ninguém. Os historiadores não têm conseguido determinar com certeza, a partir de evidências seguras, se os romanos tinham ou não permitido aos judeus a prática da pena capital. Sendo assim, se tal interpretação for no sentido de que não lhes era permitida a prática da pena capital, este versículo pode significar que os judeus consideraram Jesus digno de morte e pediram a intervenção de Pilatos, já que só ele poderia decretar tal pena. Isso é uma abordagem. Porém, se tal interpretação for no sentido de que lhes era permitida a prática da pena capital, o versículo pode, então, significar que, embora os judeus executassem por apedrejamento alguém que cometesse o pecado de blasfêmia, isso está lá em Levítico, capítulo 24, versículo 16, e também é importante aqui dizer que há passagens que dão conta, na época de Jesus, depois de Jesus, dentro dessa questão de quando o povo judeu estava sob o jugo romano, da possibilidade de se aplicar essa pena de apedrejamento. Aí podemos tirar várias passagens
na Bíblia. João, capítulo 5, versículo 18. João, capítulo 8, versículo 59. João, capítulo 10, versículo 31, que são momentos em que Jesus está para ser apedrejado. João, capítulo 11, versículos 7 e 8. João, capítulo 11, versículo 53. E também, como eu disse, após Jesus Cristo ter sido morto e ressuscitado, que se encontra lá em Atos, capítulo 7, versículo 58 a 60, que nós vimos a questão de Estevão, e também em Atos, capítulo 14, 19. Isso é uma ocorrência com Paulo. Então, é importante ver que no episódio de Jesus, havia a questão de poder, sim, aplicar essa pena de morte por apedrejamento. E temos, em tempos depois, o que aconteceu com Estevão, e outra vez também com Paulo, que foi apedrejado. Então, meus irmãos, o que nós queremos aqui mostrar isso, é que se há interpretação de que era possível aplicar pena capital de morte, no caso apedrejamento, o que o Sinédrio estava querendo? O Sinédrio estava querendo, e nós vimos lá quando relatamos aquela questão que se encontra em Mateus, o capítulo 27, versículo 1, que eles estavam ali durante a manhã, no amanhecer, se reunindo para planejarem. Então, eles queriam, nesse caso, mudar a acusação de blasfêmia, cuja pena, como nós já vimos, é o apedrejamento pelos próprios judeus. Eles queriam mudar a acusação para a prática de crime contra o imperador romano, e assim convencer Pilatos a julgar, condenar e executar Jesus por crucificação, pena capital esta que só os romanos poderiam aplicar, como se encontra em João capítulo 19, o versículo 10. Então, nós estamos dentro desse dilema. É possível aplicar pena capital ou não? E que nuances isso vai acontecer? E aí, meus irmãos, nós temos que nos valer do que se encontra no versículo 32, por isso que estou fazendo a exposição desses dois versículos, o 31 e o 32 juntos, para a gente resolver essa questão. Porque, aparentemente, pelo que consta no versículo 32, é possível concluir que a interpretação mais correta é a de que lhes era, sim, permitida a prática da pena capital, pois ali resta explicitamente comentado, no versículo, no caso 32, que tal estratégia judaica maligna serviu para que se cumprisse a palavra que dissera Jesus, e que se encontra lá em João capítulo 3, versículo 14, e João 12, os versículos 32 e 33, acerca da espécie de morte de Jesus, isto é, levantamento, que simboliza, que no caso tem ligação com crucificação, pela qual ele havia de morrer. Então, ainda prosseguindo acerca desses dois versículos, o 31 e 32, isso significa que as autoridades judaicas não só tinham de garantir um veredicto de culpado, como também tinham de persuadir Pilatos de que Jesus era culpado de um crime capital, segundo o direito romano, prática de crime contra o imperador romano. Se as faltas eram apenas contra a lei judaica, elas seriam de pouco interesse para Pilatos. Isso forçou as autoridades judaicas a atingir as acusações contra Jesus com implicações políticas. E aí nós encontramos essas acusações, elas vão estar em Lucas, capítulo 23, versículo 2. Essas eram as categorias que Pilatos entendia, que eram da incumbência do direito romano. E aí, só tomar um pouco d'água, é importante aqui relatar que, finalmente, depois dessas discussões, porque o Sinédrio não queria apresentar acusação, achava que Pilatos já ia sumariamente julgar, depois dessas discussões, finalmente foi apresentado o conteúdo da acusação do Sinédrio a Pilatos.
E essa acusação se encontra lá em Lucas, capítulo 23, o versículo 2. E aí, resumidamente, a acusação foram três, sob a forma de três acusações. Ele perverteu nossa nação, ele nos proibiu de pagar tributo a César, ele diz ser ele mesmo Cristo, um rei. E aí, pelas três acusações, nós podemos aqui já, segundo a visão de Pilatos, né, com relação ao direito romano, já tirarmos duas acusações que não vão ser de objeto do direito romano. A questão de perverter nossa nação, isso não compromete ainda o direito romano. A questão dele proibir pagar tributo a César, nós sabemos que o próprio Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essa outra acusação também, ela está fora. Porém, permanece a terceira. Ele diz ser ele mesmo, Cristo, um rei. E aí, continuando, ainda, o versículo 33, né, que aí, ali, né, o versículo 33 diz, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou, és tu o rei dos judeus? Né? Podemos agora, com base nesse versículo, que aí eu já terminei o 32, apresentei a acusação, passando ao versículo 33, cuja leitura eu fiz, tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Então, acerca desse versículo, podemos dizer o seguinte, de volta ao pretório, Pilatos começa o seu interrogatório a Jesus. A pergunta, você é o rei dos judeus, é registrada em todos os 4 evangelhos. Tal pergunta indica o que Pilatos destacou como relevante para o julgamento romano acerca das queixas apresentadas a ele pelo Sinédrio, como nós vimos lá em Lucas, capítulo 23, versículo 2, que são, ele perverteu nossa nação, ele nos proibiu de pagar tributo a César. Ele diz ser ele mesmo Cristo, um rei. E aí a de relevância é essa. Ele diz ser ele mesmo Cristo, um rei. Na realidade também, podemos dizer que as 3 acusações eram apenas uma. Elas equivaliam a dizer, este homem é um indivíduo politicamente perigoso. Ele é culpado de alta traição. Pilatos decidiu, então, investigar a acusação mais de perto e mandou trazer Jesus ao pretório a fim de interrogá-lo. Jesus estava sendo interrogado para que se confessasse culpado ou inocente. Fora dito que ele afirmava ser o rei dos judeus, conforme está lá em João, capítulo 19, versículo 21. Isto era verdadeiro ou falso? Se era verdadeiro, em que sentido Jesus fazia esta afirmação? O Messias era, como sabemos por definição, o rei de Israel. Isso se encontra lá em João, capítulo 1, versículo 49. Porém, qualquer pessoa que afirmava ser rei em uma província romana estava negando a soberania de César e se tornava culpada de rebelião contra ele. Pilatos não podia ignorar tal sentença, tal ameaça, ao poder romano. A pergunta feita por Pilatos tinha por objetivo determinar se Jesus era, de fato, uma ameaça política ao poder imperial romano. É possível que, nesta pergunta feita por Pilatos, houvesse um tom de zombaria. Zombaria não dirigida a Jesus, mas àqueles que fizeram tais acusações contra tal prisioneiro. É como se Pilatos estivesse dizendo, enquanto olhava atentamente na direção de Jesus, tu és o rei dos judeus? Que acusação absolutamente ridícula. Porém, ao mesmo tempo, ele fez a pergunta, e ela requeria
uma resposta. Entretanto, antes que ela pudesse ser respondida, tinha de ser explicada. E aí, podemos passar agora ao versículo 34, que diz assim: então Jesus recebeu a pergunta: és tu o rei dos judeus? 34. Ele responde: respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? E acerca dessa resposta de Jesus, do versículo 34, podemos dizer que esta pergunta feita por Jesus, ela é totalmente pertinente, pois, para responder à indagação feita por Pilatos, nem um mero e simples sim, nem um simples e mero não, poderia ser suficiente para esclarecer a questão. Se a resposta de Jesus à pergunta fosse apenas um sim, tal seria interpretada por Pilatos da seguinte forma: sim, eu, Jesus, sou, em um sentido político, que é como Pilatos enxerga, o rei dos judeus. Porém, se a resposta de Jesus à pergunta fosse apenas um não, tal seria interpretada por Pilatos da seguinte forma: não, eu, Jesus, não sou, de modo algum, o rei dos judeus. Assim, Jesus interroga Pilatos para saber se a pergunta que ele acaba de fazer resulta espontaneamente de seu próprio entendimento e curiosidade, ou é simplesmente uma repetição da acusação apresentada pelo Sinédrio. Então, Jesus quer realmente investigar. Pilatos está fazendo essa pergunta por ele mesmo, ou porque assim transmitiram a ele diante da acusação. E, ao fazer isso, Jesus forçou Pilatos a se posicionar. Seja como um homem de juízo independente e digno de sua função, seja como um fantoche, num plano sinistro, orquestrado malignamente pelo Sinédrio. E se no caso for, e se for a resposta de Jesus, e se for o entendimento com relação ao primeiro caso, de que a pergunta que Pilatos fez resulta espontaneamente de seu próprio entendimento, então Jesus vai responder a pergunta de forma a guiar Pilatos a um entendimento melhor e mais profundo. Porém, se for com relação ao segundo enquadramento, de que é simplesmente uma repetida acusação apresentada pelo Sinédrio, que Pilatos reproduziu. Então, Jesus pode entender que Pilatos já está tão profundamente enganado ou contaminado que será necessário um pouco mais de iluminação. A resposta de Jesus, neste caso, será no sentido de explicar que ele não é um rei no sentido político ou militar. Importante ainda ressaltar que Jesus já havia, em uma ocasião anterior, rejeitado a tentativa da multidão em fazê-lo rei, este no sentido apenas político ou militar. Os irmãos se lembram que nós vimos lá, por ocasião de João, capítulo 6, verso 15, naquele evento, a multiplicação dos pães e peixes, que aquela multidão, né, queria ali proclamar Jesus rei, mas no sentido político e militar. E o Senhor rejeitou aquela situação. Sabemos perfeitamente que o Senhor não pode negar que, como Messias que ele é, enviado por Deus, ele verdadeiramente é o rei de Israel. E ainda, meus irmãos, finalizando a explicação desse versículo 34, cabe ainda, ao final da explicação, destacar que Pilatos, na verdade, foi golpeado por uma resposta totalmente inesperada, respondida sob a forma de uma sábia pergunta, que verdadeiramente tinha como propósito inverter os papéis, transferindo consequentemente para Jesus a condição de juiz. Esse é o nosso amado Senhor.
E aí, continuando, agora o versículo 35. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Acerca de tal resposta, ainda que apresentada de forma furiosa, outra vez soberba, foi possível ao Senhor observar que Pilatos não estava desempenhando o papel de um fantoche, um influenciado num plano sinistro, orquestrado malignamente pelo Sinédrio. A resposta de Pilatos sugere que ele não está suficientemente convencido das acusações apresentadas pelo Sinédrio contra Jesus, e que deve haver alguma coisa a mais que, na verdade, está permeando a virulência da hostilidade do Sinédrio em relação a Jesus. Também é pertinente ainda destacar que Pilatos, como um cínico governador romano, em um círculo político como era o da Judéia do século I, dificilmente seria levado a pensar que as autoridades judaicas se preocupariam com alguém que pretendesse prejudicar Roma, a menos que seus próprios interesses estivessem em jogo. E, após tal relato, que demonstrou que Pilatos não era um fantoche, resultou dele mesmo uma pergunta: que é que você fez? Então, nós vimos no final que Pilatos faz essa pergunta: que fizeste? Então, acerca dessa pergunta que Pilatos fez, nós podemos dizer que Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam levado Jesus por causa de inveja. Isso se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 18. Finalmente, por conta da resposta dada por Pilatos, que demonstra a sua imparcialidade ao caso, e decorrente de sua consequente pergunta: que fizeste? Que abre agora a oportunidade para que haja a devida manifestação, com a devida clareza que o caso requer, é possível agora a Jesus responder ao primeiro questionamento formulado no versículo 33. És tu o rei dos judeus? Desse modo, foi preparado o caminho para a explicação de Cristo quanto à natureza de seu reinado. E aí nós vamos agora para o versículo 36, que diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, acerca desse versículo, podemos dizer que Jesus agora sabe como responder aquela sua primeira pergunta formulada por Pôncio Pilatos, que se encontra no versículo 33. Ele reconhece que é um rei, mas vai definir o seu reino verdadeiramente como ele é, de tal forma a remover toda a possibilidade de ofensa contra o Império Romano. É por isso que Jesus define o seu reino negativamente. Ele não é deste mundo. Trata-se de um reino celestial, cujo domínio, que é espiritual, se manifesta verdadeiramente no coração das pessoas. Se Jesus fosse um rei ou um pretendente a rei, em qualquer sentido que dissesse respeito a almejar, a ocupar a supremacia de um governo apenas humano e, portanto, sob o enfoque de domínio político e militar, ele teria levado seus seguidores a lutar e a protegê-lo de ser preso, quando do episódio registrado no Getsêmani. Nós vimos isso lá
quando estudamos no capítulo 18 do mesmo Evangelho de João, os versículos 1 ao 11. O fato de que ele foi preso com tanta facilidade, de tal forma que ele mesmo reprimiu a inclinação de um de seus seguidores, no caso Pedro, para lançar a mão da espada, se encontra lá em João, capítulo 18, versículos 10 e 11, prova que seu reino é de uma ordem diferente. Ele não é deste mundo, ele não é daqui. Ambas as expressões significam que o reino de Jesus não tem sua fonte ou origem nesse mundo, conforme se encontra lá em João capítulo 8, verso 23. Este mundo que, embora criado pelo próprio Deus, por meio da palavra pré-encarnada, conforme se encontra em João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, está aprisionado em uma persistente rebelião contra o seu Criador, conforme se encontra em João, capítulo 1, os versículos 10 e 11. Ainda continuando, os reinos deste mundo preservam a si mesmos pela força e pela violência. Se o reino de Jesus tem sua expressão fora de tal realidade caída, ele jamais utilizará ou se defenderá através dos meios oferecidos por este mundo. E, se ele não recorre a nenhuma força e não luta, torna-se difícil entender como os interesses de Roma podem ser prejudicados. É também importante compreender que a declaração de Jesus não deve ser interpretada como se significasse que seu reino não é ativo neste mundo, ou que não diz respeito a este mundo. Isso é muito bom, isso é bom deixar claro. João, certamente, através de seu evangelho, espera que o poder do reino messiânico afete, sim, este mundo. Como prova disso, vemos que João atesta que o mundo é vencido por aqueles que creem em Jesus. Isso se encontra lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Mas o tipo de batalha e de vitória deles não pode efetivamente ser oposta e obtida por meio de força armada. Então, aqui, meus irmãos, ainda acerca do versículo 36, eu gostaria de colocar uma questão de que Jesus, ele prima por essa questão de se defender, de que ele, sim, ele admite que ele é o rei dos judeus, porém, a defesa dele no sentido de que, mesmo sendo o rei dos judeus, ele não oferece nenhuma resistência ao Império Romano, ao jugo romano, à situação terrenal daquela época. E essa defesa de Jesus, ela é muito importante, porque nós temos que considerar que o Senhor, ao final de tudo, será declarado inocente de todas as acusações, sejam as que o Sinédrio apresentou, da forma religiosa como foi julgado, pela questão do pecado de blasfêmia, seja também com relação a esse crime de traição, de alta traição, em que o Sinédrio se aproveita da questão de ser ele o Cristo, o rei de Israel, como uma pretensão a que ali pudesse inspirar os romanos a prática do crime de alta traição, o crime realmente em que Jesus poderia ser levado à crucificação. Mas essa defesa, ela é feita por Jesus, e Jesus consegue afastar essa acusação feita pelo Sinédrio, como vamos ver. Então, prosseguindo, agora vamos para o versículo 37. O versículo 37 diz assim: Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, meus irmãos, percebe-se aqui, pela pergunta formulada, logo tu és rei, a falta de entendimento e compreensão por parte de Pilatos acerca da possibilidade da existência de um rei totalmente desprovido de qualquer poderio político ou militar, cujo reino se estabelece não pela força, mas a partir da conquista dos corações. Em resposta a tal indagação, Jesus, que anteriormente, no versículo 36, descreveu o seu reino como totalmente contrário aos padrões deste mundo, agora vai definir positivamente como tal rei e respectivo reino foi estabelecido, não a partir do resultado de algumas circunstâncias comuns aos reinos deste mundo, como, por exemplo, a morte de um predecessor ou uma revolução bem-sucedida de um povo contra os seus governantes, mas foi estabelecido por desígnio do Todo-Poderoso, cujo Filho, o Verbo de Deus, foi enviado como homem, tendo nascido e vindo a este mundo com o fim de dar testemunho da verdade. E o testemunho da verdade dado por Jesus tem como propósito principal a salvação do homem para a glória de Deus. Nesse contexto, podemos afirmar que a verdade é a autorrevelação de Deus em seu Filho, que é a própria verdade. Isso se encontra lá em João, capítulo 14, versículo 6. Revelar a verdade de Deus, salvando e libertando o homem da condenação e do juízo, era o principal meio de Jesus fazer súditos e exercer o seu reinado salvífico. Então, eu vou repetir. Revelar a verdade de Deus, salvando e libertando o homem da condenação e do juízo, era o principal meio de Jesus fazer súditos e exercer o seu reinado salvífico. Jesus tinha vindo para destruir o reino da mentira, instaurado, no caso, em decorrência da queda do homem, que houve lá em Gênesis. Por isto, Jesus, de uma forma muito significativa, acrescentou que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Tal apelo aqui era claramente, meus irmãos, um convite implícito a que Pilatos também ouvisse tal chamamento. Porém, conforme sabemos, somente aqueles que são corretamente relacionados com Deus, com a própria verdade, podem compreender o testemunho que Jesus fornece da verdade. Isso se encontra lá em João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Todos os que são da verdade ouvem a Jesus. Isso se encontra em João, capítulo 10, versículo 3, e também nos versículos 16 e 27. Pilatos, infelizmente, foi ensinado a crer que os reis governavam pelo poder e não pela verdade, isto é, que a verdade estava ao lado dos melhores batalhões. Prosseguindo, vamos agora ao versículo 38, que diz assim: perguntou-lhe Pilatos a verdade. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Então, acerca desse versículo, Pilatos, abruptamente, termina o interrogatório, concluindo que Jesus não constituía ameaça para a autoridade imperial romana. Porém, lança uma curta e cínica pergunta: que é a verdade? E
com a mesma rispidez dá as costas, seja porque ele está convencido de que não existe uma resposta, seja porque ele não quer ouvi-la, o que é mais provável. Ele prova, assim, que não está entre aqueles a quem o Pai deu a seu Filho. Prosseguindo, ainda que as palavras de Jesus não tenham provocado grande efeito sobre Pilatos, João espera e crê que muitos dos seus leitores as levarão a sério, vindo a conhecer aquele que não é somente uma testemunha da verdade, mas a própria verdade em pessoa, a verdade que põe as pessoas em liberdade. Na sequência, como nós estamos vendo, Pilatos retorna aos judeus e lhes declara que não encontrou em Jesus a prática de crime algum. A declaração "eu não acho nele crime algum" mostra que Pilatos realmente entendeu a resposta dada por Jesus acerca da acusação de ser o rei dos judeus, a ponto de compreender o que ele realmente queria dizer. No caso, não, eu realmente não sou um rei, este em um sentido meramente político, um rei que pode ser um perigo para o Império Romano. Porém, se Pilatos fosse realmente um homem honesto, íntegro, de boa índole moral, justo, sincero, e ainda estivesse disposto a servir a causa da justiça, ele mesmo, por sua autoridade de juiz, teria encerrado este caso. Mas, infelizmente, Pilatos não era assim. De maneira alguma, este tipo de homem, conforme vimos quando do relato de sua biografia. E aí, meus irmãos, antes de prosseguirmos para o versículo 39, é importante aqui apresentar o conteúdo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 4 ao 15. Esse conteúdo dá conta de acontecimentos que ocorreram no intervalo entre os versículos 38 e 39, entre o fim do 38 e o início do 39, do capítulo 18 do Evangelho de João. Então, eu vou ler, no caso, Lucas capítulo 18, dos versículos 4 ao 15. Então, Lucas 18, do 4 ao 15. Desculpe. Lucas, capítulo 23, do 4 ao 15. Lá diz assim: disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este, naqueles dias, em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente, no caso esse Herodes é o Antipas, né? Juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Interessante esse versículo 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram
pois antes viviam inimizados um com o outro. Versículo 13. Então, reunido Pilatos, os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Versículo 15, o último. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. E aí nós agora podemos passar para o versículo 39. Então, voltemos a João, capítulo 18, agora o versículo 39, que aí agora nós conseguimos estabelecer essa sequência devida. Versículo 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E aí, acerca desse versículo, podemos dizer que se Pilatos tivesse sido marcado pela integralidade, seu veredicto teria encerrado o caso. Jesus seria liberto e as autoridades judaicas mandadas embora. Então, é importante, eu vou voltar a dizer, então, se Pilatos tivesse sido realmente um homem com a conduta moral adequada, após ele ter dito que não encontrou crime algum, seu veredito teria encerrado o caso. Jesus, consequentemente, teria sido liberto e as autoridades judaicas mandadas embora. Pilatos, porém, faz uso de seu cinismo e agora quer embaraçar as autoridades judaicas diante da multidão, que ele pensava que apoiaria Jesus. Assim, Pilatos propõe libertar Jesus de acordo com o costume deles. A forma de sua pergunta, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus, sugere, inicialmente, que ele estava apenas tentando antagonizar as autoridades judaicas, já que esse era o título que tais autoridades, especificamente, negaram que pudesse ser corretamente atribuído a Jesus. Por outro lado, qual seria também o impacto de tal pergunta para a multidão, já que Pilatos apresenta traços de uma personalidade altamente cínica. E aí nós podemos, para demonstrar o alcance dessa pergunta de uma outra forma, que seria assim: é esse aí o rei de vocês, de uma forma cínica? É esse aí o rei de vocês? É este prisioneiro amarrado, impotente? É este o rei que vocês mesmos foram capazes de produzir, embora seus próprios líderes estão empenhados em o destruir? Que ridículo! Então, aqui, meus irmãos, percebam uma coisa, uma característica desse Pôncio Pilatos, uma questão que nós já tínhamos visto quando estudamos a personalidade de Judas, uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa inconstante. E aí é importante, né, com relação a esse tipo de comportamento de ânimo dobre, pessoa inconstante, ler o que se encontra mencionado em Tiago, capítulo 8, desculpa, Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 ao 8. Então, eu vou abrir lá em Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 1, me perdoe. Do 5 ao 8. Então, lá diz o seguinte, Tiago, capítulo 1, os versos do 5 ao 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, infelizmente, Satanás, como sempre, tira proveito de tais pessoas, assim como em Judas, agora com Pilatos. Então, agora nós podemos passar para o versículo 40 e último versículo. Então, versículo 40, peço que os irmãos tenham um pouquinho mais de paciência, eu sei que já se alongou muito, mas nós já estou chegando ao final. Então, versículo 40, ele diz assim: Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, acerca desse versículo 40, a resposta dada pela multidão para soltar Barrabás, totalmente contrária à proposta apresentada por Pilatos de soltar Jesus, representava também mais um sofrimento a ser suportado pelo nosso amado Senhor. Por implicação de tal proposta feita por Pilatos, que é o que foi lida no versículo 39, e a posterior manifestação da multidão, que é esse versículo que nós estamos vendo, 40, Jesus estava sendo tratado como quem foi julgado culpado pelo governo romano, por meio de Pilatos. No entanto, o próprio Pilatos já havia declarado: eu não acho nele crime algum. Tal sofrimento, que no caso é um sofrimento decorrente da situação de um inocente considerado culpado, Jesus, intensificado ainda mais pelo fato de que, como sua condenação era inexistente, nós já vimos, não foi encontrado nele crime algum, tal condenação, então, foi associada ao mesmo crime praticado por aquele homem indicado pela multidão para ser libertado, no caso, Barrabás. João, ao dizer que Barrabás era salteador, quase certamente usa o termo para indicar que se tratava de um rebelde zelote, um guerrilheiro, um integrante do Movimento Nacional de Resistência. Na tradução da NVI temos: Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Não há pouca ironia, meus irmãos, no fato de que o homem que foi libertado tinha sido condenado pelo mesmo tipo de transgressão da qual Jesus agora estava sendo acusado. E aí eu queria falar, né, dessa condição de Barrabás. Barrabás, ele é acusado, ele é condenado por conta do crime de rebelião. E vejam que Jesus vai ser o substituto dele. Vejam como isso é interessante, né? Barrabás é o condenado e ele já foi sentenciado, a pena dele já foi estabelecida, ele vai ser crucificado. E vejam a interposição agora de Jesus em relação à nossa situação. Assim como Barrabás é um rebelde em relação ao Império Romano, todos nós, como Barrabás, somos rebeldes ou nos tornamos rebeldes a Deus. E aí interessante que Jesus Cristo substitui esse Barrabás rebelde, que somos todos nós. E essa substituição, ela opera. Embora, como sabemos, Jesus Cristo inocente, ele substitui esse julgamento, essa condenação, em nosso lugar, lugar de todos nós. E, ao tomar essa condição, ele nos livra da condenação eterna. Ele nos livra do juízo de Deus sobre nós.
Como isso é maravilhoso, meus irmãos. A inocência de Jesus brilhou em meio à escuridão satânica de seus dois julgamentos, tanto o julgamento feito pelo Sinédrio com relação ao pecado de blasfêmia, como agora em relação a esse crime de que Jesus, por se fazer rei, estava realmente sendo um rebelde em relação ao Império Romano. Isso é algo que nós precisamos realmente ganhar. E aí, trazendo também pelos nossos dias, meus irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com julgamentos como esse de Pilatos, né? Julgamentos em que, infelizmente, o constituído para ser julgador não está nas devidas condições para julgar. E o resultado do julgamento são coisas de total aberração, como foi o caso de Jesus. Então, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos conduzir e que essa palavra possa fluir em nosso interior. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.